Estamos aqui no stand do Paineiras Residencial na cidade de Cerquilho, empreendimento de alto padrão. E hoje a gente vai fazer um podcast conversando com vários parceiros que estão fazendo esse projeto acontecer. E aqui ao meu lado está o Rodrigo Bastistuso. Eu sou o Rodrigo Villa, responsável pelo marketing aqui do empreendimento. E aí, Rodrigo, vamos bater um papo hoje, falar um pouco sobre esse empreendimento, os diferenciais, como está sendo todo o desenvolvimento desde o início. Boa tarde, Villa, tudo bem? Boa tarde a todos aí. Essa é a ideia, né? Acho que é bater um papo descontraído aqui, mas com muita informação, para tentar levar aí às pessoas todos os detalhes aí, desde a concepção do produto até a atual fase aqui de obras, né? Então, acho que essa é a intenção desse bate-papo. Legal, Rodrigo. E o empreendimento aí nasceu com um sonho e é um projeto aí que está há muitos anos já sendo planejado, estruturado. Gostaria de saber um pouco mais sobre o início desse sonho, desse projeto, quando começou, né? Como que foi a negociação inicial com os parceiros do terreno. Compartilhe um pouco aí com o pessoal para eles saberem um pouco mais do empreendimento. Bom, o empreendimento ele tem início em 2015, quando a gente firmou parceria com a família Denadai, né, que são os proprietários aqui da fazenda onde esse empreendimento está localizado. Nós temos 540 mil metros quadrados aqui, 540 a 125 para ser mais exato, né, metros quadrados, aonde está instalado o loteamento, que são 259 lotes no total, sendo 256 terrenos para comercialização, né, e construção de casas, e 3 terrenos que serão incorporados aí na associação de moradores. Então a gente fez essa negociação em 2015, desde o início o projeto já previa o tamanho a partir de 1.000 metros quadrados, mas ele teve algumas mudanças ao longo do tempo, né, principalmente com a questão da pandemia, né. O conceito inicial dele era muito mais focado em casa de veraneio, e aí com o início da pandemia e essa migração grande aí do pessoal dos grandes centros para o interior, e também com esse conceito aí, né, o pessoal ficou muito tempo trancado. E aí a gente me inspirei um pouco no Colinas das Estrelas, lá em Tatuí, que você também, a gente compartilha alguns momentos lá, né? E é um lugar legal porque ele tem alguns centros onde você vê vamos dizer assim, não a colaboração, a palavra correta, mas você vê a confraternização dos moradores, né? Então, a quinta-feira tem o pessoal do tênis que frequenta a praça esportiva, de sexta tem o pessoal do futebol, enfim. Então, a ideia um pouco do projeto, né, que depois a gente vai explorar mais ele adiante, foi pensando em ter essa integração aí, né? O pessoal ficou muito tempo trancado na pandemia e agora vindo para o interior e tem esse contato com a natureza, assim, lugar ao ar livre, né? E bastante áreas com praças e quadras, enfim, acho que tem muita coisa pra gente explorar aí que o pessoal vai gostar aí do conceito do projeto. Sensacional, Rodrigo. Realmente o empreendimento é uma inovação aqui para a cidade e também para a região, né? Um empreendimento assim bem inovador, pensado mesmo em ter esse contato com a natureza e também várias áreas de lazer, né? Tem vários espaços aí para você fazer os seus eventos, né? Como a gente estava conversando aqui sobre a Casa Conceito, que é um espaço pensado para fazer o evento, onde tem toda a sua estrutura já, né, montada. E hoje nós temos vários parceiros aqui, né, Rodrigo, que a gente vai bater um papo, que vai falar um pouco sobre o projeto. E quem são os parceiros, Rodrigo, que a gente vai chamar hoje aqui para explicar um pouco sobre todo esse projeto maravilhoso, essa estrutura? Inicialmente vamos começar falando aqui com o Juliano, né, que é o arquiteto, que é quem fez a concepção. Chega aí, Juliano. Fez a concepção aí das áreas comuns, né? Então vamos bater um papo com ele para a gente entender um pouco mais a fundo aí o que veio da cabeça dele aí para chegar nesse projeto final. Aí. Muito bom, Juliano, o arquiteto que deu vida aqui nesse projeto maravilhoso, por muitas ideias, criou uma estrutura, algo assim totalmente inovadora, né, Juliano? Conta pra gente um pouco aí qual foi a inspiração. Foi um projeto aí que teve muitos ajustes, muitos insights, ele foi evoluindo durante o processo.
Eu acho que o início de tudo é quando a gente recebe do Rodrigo a ideia, né? Mas a ideia já existia, o parcelamento do solo, né? O projeto de parcelamento já estava feito, os lotes já estavam definidos, ruas já estavam traçadas, as avenidas, né? O corte da avenida lá na estrada ainda. Exatamente. A parte viária, né? E as áreas comuns, as áreas de praça, isso já estava definido na aprovação. E um detalhe aqui, né? Quando a gente começou a pensar realmente, quando veio essa mudança de pandemia e que a gente falou, cara, vamos mudar o produto, a gente vai ter que fazer algo diferente aqui, que a gente não encontre nada num raio de 50 quilômetros aqui da cidade. E aí foi quando nós três, o Juliano e o Vila, começamos a rodar alguns empreendimentos aqui na região de alto padrão, para a gente começar a ter ideias e poder usar as áreas comuns do empreendimento para anexar e criar esses ambientes aí para utilização. Verdade, as visitas foi abrindo a nossa cabeça, então a gente partiu de um parcelamento que já existia, as áreas institucionais já existiam, né, no projeto, já estava aprovado. Então o desafio era como entender todas essas áreas, que muitas vezes elas são meio que, ela é uma obrigação, né? Ela é uma obrigação de lei, né? De você ter uma área lá destinada a, enfim, a que você não pode parcelar, você não pode vender. Então, como pegar essa área e transformar ela em algo que seja atrativos, né? Para as pessoas que vão morar, enfim, atrativos de venda, né, de interesse, de como deixar o loteamento, o condomínio, né, que até então era só um loteamento, né, loteou-se uma área, aí vamos transformar ele num condomínio, tá, daí começa a nossa busca nessas visitas, né, que tipo de condomínio, né, é um condomínio de alto padrão? Acho que quando nós batemos o martelo que era um condomínio de alto padrão, as coisas também se começaram a desenhar para esse condomínio de alto padrão. E aí as coisas foram surgindo, Rodrigo. Acho que aí é trabalho mesmo de desenho, de começar a entender fluxo de carro, fluxo de pessoas, porque hoje é uma terra vazia, né? Então, por quanto tempo vai durar a construção, né? Até isso aqui tá adensado, né? 10 anos, 20 anos que vai ficar entrando caminhão de concreto. Nunca vai parar, né? Por reforma e tudo mais. Mas por quanto tempo isso vai durar? Aí começa a entrar a história da guarita única, né? De conseguir melhorar sistemas de segurança, de deixar tudo no mesmo lugar. Então, na verdade, acho que é o trabalho do cotidiano. E aí que surge o coração, né? O coração do empreendimento, que é uma área central aqui, né? Que envolve portaria, uma praça de esportes e a Casa Conceito, com as praças dos círculos lá, que explica um pouco pra gente o que contempla tudo isso aí, né? Legal. Aí, nesse conceito de ser de alto padrão, uma das identificações que a gente fez lá no escritório é que, assim, você não pode deixar que as pessoas meio que circulem por todo o condomínio. Implica na segurança, né? Mesmo empreendimento, né? Outras pessoas visitando, né? Muitas vezes só foi convidada para ir, né? No evento em si, mas não para circular. Isso, exato. Você perde um pouco o controle, né? Então ela foi centralizada já no início. Aí acho que a ideia, o principal que a gente batizou lá no escritório de coração. Então por que não centralizar tudo nesse lugar aqui, que já estava especificado para ser a entrada oficial do condomínio mesmo? A portaria já estava definida como aquele lugar e a praça de esportes também, né? Então isso já... Porque ela tá no mesmo eixo, né? No lugar mais plano ali. Tá no centro, vamos dizer assim, ela ficou meio localizada no centro do empreendimento. Então você na portaria entrando, se você vai ter mais ou menos a mesma distância do último terreno para a direita ou para a esquerda, então você tá... o pessoal, quando tiver a oportunidade de ver o mapa, vai entender o que eu tô falando agora aí. Mas mesmo a praça dos esportes também, porque na realidade a gente ficou cogitando em colocar tênis, meio que um pro lado esquerdo, outro pro lado direito, tentar gerar um pouco que a pessoa que não precisasse... E quando nós entendemos lá, e a partir dos croquis e das medidas, tudo se encaixou ali nesse coração, desde a portaria única, que vai fazer com que esse controle da parte de construção das casas esteja no mesmo lugar, mas de uma forma separada do fluxo do proprietário, né, do morador, das visitas. E tudo se encaixou nesse lugar, nesse grande coração. Então, a gente tem essa praça dos esportes, né, que tem 2 quadras de tênis, tem 2 quadras de beach tênis, tem um playground com fonte vindo do chão, tem uma academia fechada com ar-condicionado, tem um outro espaço multiuso, tem uma varanda gigante com churrasqueira, um bar, né, vestiários voltados para o beach tênis. Então, além de um bosque atrás de tudo isso é um bosque, porque ele dá o fundo para a guarita. Então é um grande coração que você entra na guarita e logo na frente você já tem
é a Praça Paineira, inclusive essa, o fundo você entrando no condomínio, você tem essa portaria aí que dá da ordem de 240 metros quadrados, que tem a sala de pânico, que vai ser importante para segurança, tem a guarita em si mesmo, que é onde o pessoal atende para os moradores ou as pessoas que estão chegando como visitantes, né? Nós temos uma sala de associação também aí dentro para poder atender os futuros moradores, tem vestiário, tem copra para os funcionários, porque a gente tem que entender também que nessa linha que o Juliano falou do fluxo de pessoas, o condomínio ele vai ter que ter uma estrutura entre segurança, entre pessoas para fazer a poda, a roça, a limpeza das áreas comuns. Então a gente concentrou isso na portaria. Tem um lado de segurança, quer dizer, a gente está todo num local só, e tem também a questão de você conseguir dar aí, vamos dizer assim, a vazão aí para esse fluxo de pessoas entrando e saindo do condomínio, né? Eu acho que da guarita é legal que a gente trabalhou desde o início com empresa especializada em segurança. Então, não tem nada de acochambro dentro do projeto, que agora eu preciso de uma sala disso, agora eu preciso de um ramal de dados que vai para cancela. Vale destacar que a gente fechou um projeto com a Souza Lima, então toda a concepção da estrutura de segurança que envolve acessos pela portaria, né, questão da facial, enfim, controle, registro de entrada e saída, e também todo o perímetro do empreendimento, que conta com mais de 100 câmeras, né, o projeto conceito, né, e a loteadora, né, a Paineiras, né, o Paineiras Residencial, ele vai entregar toda essa infraestrutura pronta para que você possa utilizar já, como o Juliano falou. Foi uma portaria pensada nos fluxos de entrada e saída projetada pela Souza Lima. Então a arquitetura andou junto com a Souza Lima, projetando junto. Então, aqui dá para fazer dessa forma, aqui dá para fazer dessa forma. Então, os muros, né? Em alguns lugares entre muro e alambrado, por conta de onde tem nascente, não tem. Então, tudo isso foi pensado juntos e estudado quase que metro quadrado por metro quadrado. Nossa, isso é uma inovação. Eu tava andando hoje com o Rodrigão aí, né, para conhecer como está a evolução das obras, e está bem avançada. Então tem dutos passando dentro dos muros, onde passa o cabeamento de energia, né, elétrica, para também as câmeras. Então é uma coisa assim totalmente inovadora, né, e traz mais segurança, né? E que foi pensado tudo junto. Acho que isso é um diferencial, assim, cara, que não tem gambiarra no sentido de falar, agora eu preciso fazer isso, agora eu preciso fazer aquilo. Desde o início já... Toda a estrutura foi pensada junta, ainda no papel, que na realidade é o ideal de toda a construção, né? Então, e a gente tem a portaria, né? A gente tem a portaria, a praça de esportes, e na mesma sequência aí, nessa mesma região, uma área de 7 mil metros quadrados, que a gente destinou também para a associação de moradores, que dentro dela tem a Casa Conceito, né? Que a Juliana vai explicar também um pouco mais dela, né? Que é uma casa conceito, mais voltada para festas, assim. É um salão de festas num conceito de casa. Então, que dá cerca de um pouco mais de 2 mil metros quadrados, que é privativo. Então, você fez lá no futuro, você fez a locação perante a associação de moradores, você vai e utiliza durante o dia esses 2 mil metros quadrados privativo para quem você autorizar a entrar lá. Mas o 7 mil ele conta ainda com pergolado de pizza, que é uma área também que você pode reservar para São 5 praças, né? E sempre com vista, assim, com a natureza, tudo arborizado. Isso é uma boa, porque assim, na realidade o coração também nasce disso. Porque é bem onde tá a vossoroca, né, do terreno, assim, que juntam em V, assim, que é toda uma mata nativa que tem ali. São duas nascentes que se encontram no final da Casa Conceito. A gente tem 2 nascentes dentro do empreendimento, que existe já uma mata e que a gente vai ainda dar mais uma incorporada nela, mas que elas se encontram como se fosse um V, né? Nesse terreno de 7 mil metros quadrados, que começa com as Casa Conceito e essas praças circulares aí, que são 5 praças. E a Praça do Esporte. Então tá tudo nesse mesma bifurcação aí, que você vê toda essa... Então, também a vegetação... Tudo centralizado nesse coração aí. E a Casa Conceito, você estava falando também desse diferencial, né? Que tá tudo pronto, com toda a estrutura, né? Você não precisa montar, precisa fazer uma festa, não preciso, né, trazer nada, vamos dizer assim, porque ali, de uma certa forma, já tem o... Pensando nesse alto padrão, que eu acho que foi, né, que é o condomínio, a Casa Conceito vem assim, você vai fazer uma festas nos salões de festa aqui da nossa região, dos condomínios, né? Você precisa levar tudo, né? Você precisa levar mesa, talher, prato, tudo. Muitas vezes fogão, às vezes tem o mínimo do mínimo. Você tem um espaço lá grande que comporta ali uma quantidade X de pessoas, mas ainda é um salão muito frio, né? E aí a gente tem uma referência, tem uns prédios em Campinas, que eles têm tipo um apartamento na cobertura, que ele é feito para
tipo, o Rodrigo falou aluguel, mas é uma taxa que o morador paga para utilizar aquele salão de festas que na realidade ele está equipado, é uma casa, é um apartamento. Então a ideia surgiu disso, de ser uma casa, né, um salão de festas que mais pareça a sua casa do que um salão de festas. E mais pareça a sua casa no sentido de tem sauna, tem vestiário, tem cozinha gourmet, tem a cozinha de operação se você contratar um buffet para fazer uma festa, com entrada privativa, tem piscina com borda infinita, tem uma sala com jantar, com bilhar, uma varanda com essa vista essa vista linda que tem aqui, um campo de futebol, um gramado para você armar tenda e brinquedos para uma festa de criança. E num conceito que você pague uma taxa e depois tem uma limpeza ali. E o próximo pode até ser um aplicativo de celular, né? Que todos tenham. E aí tem que se organizar como faria isso. Mas o aplicativo de celular, que é essa referência de Campina, você lá como morador vê se a data que você quer, né? Fazer uma reunião com seus amigos. Porque daí não tem um volume de festas. Se nós quisermos fazer um churrasco agora na Casa Conceito, a gente ia lá. Se tivesse vago, reservaríamos. Vamos lá, liga a churrasqueira, faz uma carne, pula na piscina e beleza, fecha a casa e vai embora para sua casa continua limpa. A sua casa mesmo continua limpa. Sensacional. E a mesma Casa Conceito que está preparada para 3, 4, vamos tomar uma sauna lá e depois tomar uma cerveja na piscina que seja, ela também comporta facilmente aí 100, 150 pessoas ou até mais, dependendo de como você quer receber o seu convidado lá para esse evento, né? Só para a gente dar um número aqui para o pessoal entender, na área de convívio, tirando campo, tirando cozinha, sauna, banheiros, vestiários, a gente tá falando só da área que movimentação como se fosse a sala e o salão de festas. A gente tá falando que é um pouco mais de 500 metros quadrados, sendo que desses 500 metros, 150 metros quadrados mais ou menos, ele é fechado de vidro. Então ele é coberto e fechado de vidro. A gente tem mais uma varanda coberta de mais de 180 metros quadrados e depois a varanda descoberta que dá um pouco mais de 140 metros quadrados. Então a gente está falando aí de um ambiente de 500 metros quadrados que se você colocar, como eu falei, 100 pessoas, é um a cada 5 metros quadrados. Quer dizer, é um lugar bastante confortável. E aí você tem o campinho de futebol, que dá para a criançada ficar causando lá e deixar você em paz aqui. Tem mais um gramado que dá para você colocar balões infláveis. E aí você pode usar, são 2.000 metros quadrados de área no total, sendo aí construção uns 500, 600 metros quadrados e o restante é gramado, áreas que podem ser exploradas também, né? E esse espaço do pergolado que tem forno de pizza é bem integrado ali, bem próximo ao lado, como que ele é integrado e na realidade acho que essa praça, na realidade ela nasce daí, depois do Coração, a gente também entendeu que o condomínio tinha outras áreas institucionais, né, áreas que a gente poderia ocupar. As áreas, em geral, são para praça, mas nesse caso desses 7.000 metros, é uma área particular que ela é do condomínio mesmo, da associação de moradores. Ela pertence, esse 7.000, ele é voltado nisso, que essa ideia que o Juliano falou, que ela é uma descida, né, em volta na mata. Então, com essa construção, como a gente criou um degrau, o Juliano teve a ideia também de já aproveitar o subsolo para integrar na sequência das praças. Essa outra praça. Só que a gente entendeu antes que também tudo num só lugar, né? Se o cara quer passear com o carrinho de bebê dele, ele também vai ter que andar lá, se ele mora numa ponta do condomínio, ele vai ter que andar lá do outro lado. Então a gente também entendeu que teriam que ter pequenos núcleos dentro do condomínio todo, que a gente batizou de algumas praças, que são 5, né? 5 no total, 5 ou 6 praças. Praça Pet, Praça do Fogo, Praça Zen, Praça do Pomar e a Praça do Lago. São 5 no total. 5 praças. E a junção de todas essas praças, pequenas praças que estão distribuídas por todo o condomínio, que a gente pode falar delas depois, é essa junção das praças das circunferências, que é de onde a gente sai da Casa Conceito e existe esse degrau que o Rodrigo falou da construção por conta do nivelamento da casa. A parte de baixo a gente tem banheiros para servir a essa grande praça que conecta por uma trilha todas as outras praças que estão distribuídas no condomínio. Então, aí nessa grande praça central que está do lado da Casa Conceito, a gente tem um bicicletário, a gente tem o forno de pizza, um pergolado com forno de pizza, que tem esse banheiro do lado.
a gente tem uma academia. Banheiro e um salão de mais de 50 metros quadrados que vai servir como backup para casa conceito também. Ou mesmo, por exemplo, você vai querer fazer assar uma pizza lá com os amigos. Então você tem um depósito que você, para deixar as mesas, cadeiras e todas as áreas. Então você tem mais um suporte aqui embaixo também para poder incorporar aí nesse para essas praças fiquem mais utilizáveis, né? Porque também não adianta criar coisa que de repente você não vai ter onde guardar a mesa e a cadeira, ou vai ter que daí alugar a mesa e cadeira para pôr ali. Também já tem esse lugar para se guardar lá. Espaço de lazer, então, tem muitas opções, pensado realmente para quem busca uma vida assim, né, com equilíbrio, quem também gosta de natureza, quem também vem de São Paulo naquela loucura, vir num lugar desse daqui também é uma paz, tranquilo. E cada praça dessa, na realidade, ela tem uma função, né, que assim, não são 5 pontos perdidos no loteamento, né, no condomínio, iguais. Então, cada um tem uma função. Então, tem a Praça do Pomar. A Praça do Pomar é lá para você que curte, né, ir lá colher a mexerica que tá plantada lá. Tem uma pequena horta. Então, lógico que isso vai ser uma organização depois da associação, de como gerenciar isso, mas ali vai ter uma bancada com pia para você lá cortar um pé de alface e levar para sua casa. Isso é diferencial. E daí o cara que não curte isso, ele não vai frequentar essa praça, mas ele pode frequentar a praça do cachorro, dos pets. Então você vai poder soltar seu cachorro, com os brinquedos lá pro cachorro. Virar, se for pagar condomínio pro cachorro, você vai ficar caro se você vir morar aqui. Tem 10, 100 salsichinhas. Então eu vou integrar ali, ó, Praça do Fogo também, que é um lugar que eu vou estar sempre presente. Praça Zen, Praça Pet, Praça Pomar. Acho que tudo conversa com o meu Barreto, você já sabe onde que vai ter que vender terreno pra ele, viu? Cada quadra K ou L? Não tem nem fugir de nada. Eu sou público-alvo aí, ó, lifestyle do empreendimento. Conversa comigo e também com muitas pessoas, né? Tudo bem pensado. A Praça Zen, ela tá na última rua, numa rua sem saída do condomínio. Porque, quase carro não vai passar lá. Nossa. Então, é um lugar pra você relaxar, pra ficar numa rede, tem um redário. Ele tá bem inserido no meio da mata existente, já da mata ciliar existente. Então, Praça Zen ali. A Praça do Pet tá perto do lago. Né? A do lago também é lá, né? Encostada do lago. A gente vai ter um deck também no lago legal para... O lago, basicamente, aqui a ideia inicial é que ele sirva para pescaria, uma canoagem ainda, assim. O motor não é o intuito e não é o tamanho para isso. Então, assim, esporte náutico aqui, se tiver lá, é o stand-up, um caiaque e pescaria. É esse o fim, para esse o fim do lago. Mas quando o Juliano falou, né, por exemplo, das praças, né? Essa Praça do Lago é mais de 7 mil metros quadrados. A Praça do Fogo é 8 mil metros quadrados, que envolve já uma mata, mais gramado também. Então, assim, as praças, elas não são... Então, elas são tamanho representativo e espalhadas pelo condomínio. Então, tem essa possibilidade aí de a do lago tem banheiro, né? A do lago, por ela estar mais distante, ter o lago, ter essa ideia da pesca, então ela tem um jogo de banheiro, né? Masculino e feminino. Também tem uma bancada ali multiuso para, né, você pescou lá e quer fazer alguma coisa ali rapidamente. E é a maior praça de pátio, né? De pátio também, se quiser fazer, sei lá, um churrasco pós-obra, porque ainda né, sei lá, vai fazer um churrasco pós-obra lá. Também é um lugar que dá para fazer aglomerar umas pessoas ali, porque também tá mais isolado de casas. Então acho que as praças foram bem pensadas no Praça do Fogo, né? E eu acho que assim, o que a gente faltou nesse quesito tudo, que talvez seja o diferencial para mim, é o diferencial maior do empreendimento, que casa com tudo isso, é a questão da rede elétrica subterrânea, né? Que a gente... Isso foi um diferencial nas construções, que a gente coloca... A gente tem lá o coração, que é a praça, a portaria, as praças e a casa conceito. Nós temos as praças isoladas, mas a questão de não se ter fio passando, então é algo que a gente... Valoriza a beleza do empreendimento, a natureza, né? E é um parceiro também que... valoriza a vida da gente. Porque viver num lugar com aquela trama de fio assim, parece que não afeta em nada, né? Mas psicologicamente afeta, cara. Então, isso pra quem pode, lógico que é um privilégio, né? Vai ser um privilégio de quem morar aqui.
viver nesse ambiente que é despoluído, aquilo é uma poluição, cara. E a poluição visual tem um impacto significativo, sim. É uma coisa... Normalmente fica postes assim na frente, quase perto da casa, de fios, nas áreas também que você caminha pelo empreendimento, normalmente você vê, né, aquela poluição. Sim. Inconscientemente isso acaba afetando o seu estilo de vida, né? Você que é das linguagens ocultas aí, Vila, isso aí pra você isso pra mim é... pra você fazer aqui um podcast só sobre... Eu nem vou explanar muito sobre esse assunto, porque, né, às vezes matemática é mais fácil de explicar, né? 2 mais 2 é 4. Isso aí não é tão fácil de explicar. Energética aí, mas é fato que a poluição, né, é uma coisa que chama poluição visual, é uma poluição visual do qual afeta, assim. Então, isso acho que é um benefício que não tem nada aqui. É um diferencial, na região não tem isso aí. Nada. Acho que isso aí é muito, muito legal. E esse processo aí já tá finalizando já, né, Rodrigão? Já, a gente na hora que... Acho que falta mais alguma coisa que você acha que esqueceu aí, Juliano? O projeto, acho que não, cara. Acho que em linhas gerais tá bem explanado, das praças, da casa e tudo mais. Acho que tá bem... Muito bom, viu, Juliano? Parabéns aí por toda a equipe que participou do projeto aí. Todo o pessoal lá da Luzia, do escritório lá em Tietê, sim. O pessoal da Luzia que fez esse projeto maravilhoso aí, alto nível e que... e a gente agradece a parceria também, então. Maravilha, sucesso. Juliano. Obrigado aí pela apresentar aí um pouco do empreendimento para nós aí. E nós já vamos dar continuidade chamando outro parceiro aí para conversar, Rodrigão. Isso, vamos chamar aí o Eliéder e o Murilão aí, que são da Samsung, né? Antes, enquanto eles vêm aqui se acomodando, eu vou dar mostrar quando a vocês, né? O Juliano surgiu lá atrás, quando inclusive a gente juntos aí começou a rodar os empreendimentos. E aí quando a gente chegou nesse conceito de produto, né, alto padrão, a gente falou, precisa ter um parceiro aqui que seja alto padrão também na parte de infraestrutura, porque é o que vai perdurar e é o que é visto aí no empreendimento, né? Foi aí que a gente iniciou as tratativas. Eu já conheci o Eliéder aí de outras datas, né? E aí a gente começou e eles... hoje a Samsung, ela é sócia do empreendimento. Ela se tornou sócia lá atrás, quando a gente, antes de criar mesmo o CNPJ, a gente já tinha feito sociedade. Então hoje nós temos 3 proprietários do Paineiras Residencial, que é inicialmente a família Denadai, que é o proprietário dos terrenos, aí entrou a Santuso e na sequência entrou a Samsung. Então dá boas-vindas aí, Eliéder. Boas-vindas aí, um sócio de peso aí, que vai falar um pouco aí dessa parceria aí, Grupo Samsung, muitos anos de história, né? Muitos empreendimentos. Tenho certeza que vai contribuir muito aí para o sucesso. Legal. Bom, a história foi quando o Rodrigo apresentou o projeto, né? Quando ainda estava em aprovação, né? Na Graproab, na CETESB, ele comentou sobre o projeto comigo. Aí quando ele me apresentou o projeto, na hora eu já mostrei para a diretoria e vimos que era um produto muito diferente do que tem aqui na região. É um loteamento bem diferenciado, com uma infraestrutura completa, né? E já ligou o alerta, né? Aí o Rodrigo, as conversas foram avançando e fizemos a proposta de entrar como parceiros, como sócios aí do loteamento, né? E assim, a gente vê com bons olhos aí esse loteamento, porque, como eu disse, é um produto muito diferente do que tem na região. Não tem nada parecido nas cidades vizinhas, com quadra de tênis, beach tênis, campo de futebol, piscina, a casa conceito, né, para festas e eventos, todas as praças que tem no loteamento, que já foram faladas aqui, né? Então, quando vimos essa estrutura, na hora já vimos que era uma oportunidade muito legal e decidimos fazer a proposta de entrar juntos aí. E as obras, vocês iniciaram desde qual período? Já no início? E gostaria de saber do estágio das obras, aí está bastante avançada. Nós já demos um giro aí pelo empreendimento aí para acompanhar e tá todo vapor. Sim, sim. A terraplenagem interna das ruas já está 100% concluída. Falta concluir a terraplenagem de alguns lotes. A guia interna já está 100% concluída. Falta só a guia externa, né? A rede de água interna também está concluída. A drenagem interna está com 90% já concluída. E agora estaremos entrando no segundo semestre com pavimentação asfáltica. Já será o início da pavimentação, né? E assim, é um projeto bem diferente.
A avenida, por exemplo, a estrada vicinal Gregório de Nadai, a estrada Cerquilho Boituva, ela vai ser duplicada. As pessoas ainda não conseguiram entender, ela vai ser duplicada. A estrada existente hoje, ela vai ser sentido Cerquilho. E vai ser duplicada, vai ser construída outra estrada do lado, com a mesma largura, que vai ser sentido Boituva. E quando o Eliéder fala do interno e externo, é bem essa divisão, né? Que a gente dividiu o loteamento em dois. Nós temos a parte interna aqui, que trata do loteamento em si, mas a externa ela é bastante representativa, porque do início ao fim do empreendimento, né? Ela vai ser transformada numa avenida que é um pouco do padrão do que é o Cerquilho. Quando vocês entram pro Cerquilho pelo rotatório do Coco Verde, é esse padrão que você tem, que são avenidas com canteiro central, com ciclofaixa. Então, é um diferencial também, porque você acaba trazendo uma mobilidade melhor, uma segurança maior também para o empreendimento, né? Então, essa questão interna e externa, o externo mesmo, a gente tem a previsão de depois começar a guia, né? Mas é um trecho um pouco mais simples, né? Porque são retas longas, né? Então, agora, o interno, como o Eliéder falou, a gente já está muito próximo de partir para o asfalto, né? Tem a parte, só vou colocar um detalhe aqui, que o pessoal que é da Bonafé também que está fazendo, são os nossos parceiros aí que estão fazendo a infraestrutura da parte da rede elétrica subterrânea, né? Que a gente tinha comentado agora há pouco com o Juliano. Então, assim, essa rede elétrica, ela tem a primária, que é na rua, e ela tem a secundária, que ela está em toda a calçada, entrando lote a lote. Então, isso já está 100% concluída. 100% não, porque falta, na verdade, agora só eu tô até com uma colinha aqui que já me perdi. Mas falta, nas rotatórias vão ter as bases dos transformadores, né? E os CPDs, que são as caixas lá que distribuem, né? Que eles estão instalando. Acho que mais, se não essa semana que vem já está encerrado. E aí vai ficar só faltando as 17 caixas que são localizadas na rua, que é para passar a primária, né? Que também tem os transformadores. Só que essa a gente vai fazer em consonância com o asfalto para que o acabamento fique bem feito, né? Daria até para antecipar isso, mas a gente corre o risco de não ficar muito bem acabado com o asfalto. Então, assim, a infra da subterrânea, ela está praticamente toda concluída. O que falta para a parte de energia elétrica é o cabeamento. Então, uma fase aí pelo que a gente tem de previsão, 3 a 4 meses você é o suficiente para você deixar tudo cabeado, inclusive com a iluminação ornamental, porque embora não exista postes com fios, né? Mas existem os postes com a iluminação pública. Então, esse trabalho aí, né? A gente vai deixar mais para o fim, próximo da entrega, né? Que depois o Eliéder pode também dar uma ideia para nós que a gente está imaginando aí de entrega do empreendimento, com a infraestrutura básica pronta para se liberar para a construção, mas a parte civil da elétrica está praticamente toda feita, que já é longos 10 meses aí de obra. Além, a rede elétrica subterrânea é um diferencial, né? É muito diferente. A Samson, o grupo Samson já executou dezenas de loteamentos pelo estado todo, né? E não é comum rede elétrica subterrânea. É um investimento, mas como nós dissemos aqui, por se tratar de um loteamento de alto padrão, nós vimos a necessidade de executar essa rede elétrica, sabe, subterrânea. Aquela poluição visual que atrapalha até na fachada das casas, né? Poste, rede elétrica e tal. Isso nós não vamos ter aqui, né? Sim, sem dúvida. Murilão, você que é mais administrativo aí, né? Não tá constante na obra, mas nos eventos que tem aqui, eu vejo você batendo carteira toda vez. Esse você não falha uma. Não, esse não. Conte um pouco aí o Murilo, que também tá junto aí nessa jornada aí e trabalha na Samson, então passe um pouco aí da sua função aí, junto aí do Grupo Samson. Certo, eu cuido da parte administrativa de todo o grupo, né? E já estou há algum tempo lá, 22 anos na empresa. E a gente partiu para essa nova aventura aqui, né, da parte de empreendimentos, né? Como o Eliéder falou, a gente sempre prestou serviços para outras empreendedoras, né? E agora a gente partiu para a parceria aqui junto com o Rodrigo, né? Ser sócio mesmo do negócio, né? Para ser sócio do negócio. E como a gente estava comentando, então, produto difícil de se encontrar, acho que não tem nada na região parecido com isso. Nós já tivemos uma vasta experiência em executar para outros empreendimentos, né? Não tem nada parecido com essa qualidade, com essa estrutura
social, né? E a estrutura viária também, a parte da avenida que vai ser duplicada aqui da estrada vicinal. A gente pensou também no acesso, né? Na portaria vão ter faixas de aceleração e desaceleração para não ter congestionamento na rodovia, né? A gente pensou nisso também na hora de projetar o empreendimento, né? E vai ser um produto com a qualidade do Grupo Samsung. A gente não vai medir esforços para entregar um produto de extrema qualidade, um sistema viário aí de extrema qualidade. Tem um diferencial também das guias, né? As guias são americanas, rebaixadas, né? A gente já pensou nisso também para facilitar a entrada dos veículos, né? Nas novas residências, né? Então vai ser um produto com a qualidade do Grupo Samsung e a gente não vamos medir esforços para entregar um produto de extrema qualidade. Perfeito. E a localização do empreendimento também é super facilitado o acesso, né? Fica próximo, até 5 minutos, né, do centro da cidade de Cerquilho e também para rodovia Castelo Branco. Nós estamos também muito próximos da Castelo Branco, da Marechal Rondon, da SP-127, tem fácil acesso. O acesso da vicinal até aqui também é quase todo composto por avenidas, né? Então tem essa facilidade da onde ele está localizado, ter uma estrutura viária que atende bem ninguém vai ter muita dificuldade para chegar aqui. Verdade, bem próximo aí para capital, né, de São Paulo, para quem mora em outras regiões aí. Então, o acesso é muito prático, fácil e também no centro da cidade, né? Que Cerquilho tá uma cidade também com IDH alto, né? Que a gente tem essas informações. Os habitantes aqui também. Então, uma cidade, assim, do interior, mas uma cidade super segura, né? Alto índice de segurança, né? Então, Cerquilho é uma cidade aí que foi bem escolhida aí para o empreendimento, que deu muito certo, né? Esse destacado na região, né? Falando ainda da infraestrutura, né? O Murilo lembrou bem da guia americana, que você não precisa quebrar a guia para fazer rebaixo, para os carros acessarem as residências. Até carro esporte passa pela guia. Então, vai ter uma guia uniforme, sem aqueles rebaixos de entrada de carro, né? Aqui nós temos uma avenida interna bem larga, com 15 metros de largura, né? Que vai dar acesso à avenida principal, né? Interna, que ela vai dar acesso a todas as ruas perpendiculares que descem para os lotes, né? Ela chega em todas as quadras, né? Praticamente todas as quadras. Só a quadra aí, que é a última lá do lado da Praça Zen, que tá no fim lá, num lugar no meio da mata, que não faz frente para ela, porque todas as outras fazem frente para essa avenida principal aí com 15 metros, que o padrão, que é do empreendimento também, como a maioria dele e de todos os loteamentos, é 9 metros de largura de faixa, não é faixa rolável, como chama? Fugiu a palavra agora, mas... De leito carroçável. De leito carroçável. E a gente tem na entrada que concentra na portaria, né? Uma avenida que não tem canteiro central, mas é uma rua com largura de 15 metros. Então isso também vai facilitar muito esse fluxo aí. Temos ideias depois até para diminuir a velocidade, que a gente sabe que tem sempre o que não tem muita paciência e quer acelerar, né? Então a gente vai ter esse cuidado também. Já estamos pensando aí em maneiras que façam com que o fluxo... A nossa intenção é que tenha mobilidade, seja muito boa, mas também tem uma segurança toda voltada em cima disso, né? Que é quando a gente comentou lá da questão do coração, se a pessoa vir na Casa Conceito aqui, um convidado, eu tô fazendo aniversário e convidei você, Vila, para vir aqui participar da minha festa aí na Casa Conceito. Você entra na portaria, você vai fazer um contorno na Praça dos Esportes e já tá na frente da Casa Conceito. E na hora de você ir embora, é o mesmo caminho que você vai contornar a Praça dos Esportes e já sai na portaria. Então, assim, pensando nas quadras de residências lá, você não corre risco, que a gente sabe. Uma festa a pessoa toma uma outra e aí acaba tendo menos cuidado, prestando menos atenção. Então, isso tem esse intuito aí da centralização de tudo no centro, no coração, foi também pensando um pouco nisso, para a gente evitar que os visitantes, a não ser que ele vá na casa de alguém, aí é o padrão normal, né? Mas para esses eventos externos, que vêm convidados externos, eles ficam geralmente concentrados nessa entrada aí, né? Nessa avenida principal, interna, foram projetadas 4 rotatórias até para poder
diminuir um pouco a velocidade, né, interna. Na área externa também nós temos 3 rotatórias na avenida externa, né, na estrada que vai para Boituva, na estrada Cerquilho Boituva, temos 3 rotatórias. Aqui no bairro da Hungria tem uma curva que é um pouco perigosa, né, uma curva perto ali do salão de festa da Hungria. E agora não vai mais ter essa curva, nós vamos fazer uma avenida duplicada. Como é que explica, Rodrigo? Ela vai ser Ela passa por dentro do condomínio, né? O projeto como um todo a gente fez, só utilizamos a existente, né, que vem de Boituva, e fizemos uma faixa da outra mão. Mas nesse trecho específico é bem um bico, é bem praticamente na igreja de Hungria lá. Sim. E que é uma curva bem curva bastante seca, de baixa velocidade, e que tem eventos, inclusive, de acidentes lá, né? Então, por ela ser muito fechada. Então, para o fluxo normal que faz Boituva, Cerquilho pela vicinal, que é um fluxo grande, não vai mais utilizar, vai ficar muito mais para uma circulação, um acesso local. Você vem de Cerquilho, né? Você chega no empreendimento, ele se transforma em dupla, e a hora que chega nesse bico, antes de chegar no bico, ele vai fazer uma curva por dentro do empreendimento, uma avenida daí do mesmo padrão, da mesma sequência, né? E aí volta na sequência com uma outra rotatória para paralelo à pista existente também. Então também fomos pensando nisso na possibilidade aí porque não tinha como manter a estrada original e conseguir duplicar ela porque era de terceiros. Então a gente fez colocou para dentro do empreendimento. Inicialmente você olha e fala, tá perdendo terreno, né? Mas a intenção nossa foi olhar para esse lado mesmo, para ter um produto diferenciado, para trazer aí a estética também. Conforto pro usuário, né? Pro motorista e pro proprietário do lote, ele não vai ter esse risco aí, essa curva que é um pouco perigosa, né? Então, assim, como o Murilo comentou... Também o acesso, né? Não precisa atravessar a pista, né? A pista simples, né? Já vai ter avenida com as suas rotatórias para facilitar o acesso também à portaria, ao empreendimento. Então, tudo foi pensado para um loteamento de alto padrão mesmo. Então, todos, desde o projeto até a execução, os materiais que serão utilizados, todos são compatíveis com o produto que nós estamos oferecendo. E, Éder, a gente vem um pouco discutindo aí, né? Queria que você expusesse um pouco aí qual que são os próximos passos com relação à infraestrutura, né? Sim. Qual é a nossa previsão? A gente tem, como você falou, né? O próximo passo interno aqui, basicamente, quando a gente olha para a infraestrutura, é finalizar a parte de drenagem, começar o asfalto. Temos também a parte de portaria, que aí já está bem avançada, né? A gente já a parte estrutural mesmo da portaria, até com cobertura, já está feita. Então agora seria o próximo passo, acabamento, e estamos avançando com o muro. Mas a parte interna mesmo, o que você imagina aí que são os próximos passos para terminar as terraplanagens dos terrenos, finalizar o que ficou e também vir para o pavimento? Me passa um pouco do que você imagina sobre esses prazos. No segundo semestre vamos iniciar a pavimentação interna, parte de dentro aqui do loteamento. Ela vai ser dividida em 2 etapas, né? E nesse semestre devemos fazer em torno de 50% nesse ano, né? No segundo semestre devemos executar aí 50% da pavimentação interna. No primeiro semestre do ano que vem, conclusão da parte interna, e depois em seguida será feita a pavimentação das avenidas externas, a duplicação da estrada, a rotatória. Então, até o final desse ano, a terraplenagem interna dos lotes vai estar 100% concluída, todos os lotes, né? É engraçado que quando nós fizemos o lançamento, né? Eu fiquei acompanhando o pessoal que veio comprar e cada um queria o lote de um jeito. Tinha comprador que queria o lote caído para o fundo, outro queria pegar o sol no fundo do lote porque ele via que ia fazer o sol nascente no fundo do lote porque parte ia virar para o fundo, cara. Assim, cada um tinha... Uns queriam perto da área de lazer, outros queriam distante da área de lazer. Então, aqui nós temos várias opções, né, de terrenos. E, uma coisa que é interessante, né? O loteamento está num dos pontos mais altos de Cerquilho. É uma área bem alta, você tem uma visão boa da cidade aqui para o fundo, né?
E Uma visão boa do pôr do sol do também. pôr do sol, Do pôr e do nascer do sol. nascer do sol também. Então, uma área bem alta, uma área bem ventilada, né? E é isso aí, temos todos os tipos de lote possível. Uns queriam um lote um pouco mais quadrado, outros queriam um lote mais retangular, né, Rodrigo? Desde o início, nós vimos um grande potencial e, sim, pretendemos até morar aqui, né, Rodrigo? Essa é a intenção. Construir aqui. Essa é a intenção. Os próprios empreendedores pensam em morar aqui no condomínio porque é fantástico. O que a gente pretende fazer aqui, o que a gente vai executar de infra, não tem aqui na região. Então a programação é essa. É meados do ano que vem, tá liberado para construção. E você tem pelo menos 1 ano e meio, 2 para iniciar a moradia, né? Então a nossa programação é até meio do ano que vem entregar a infra básica para se poder construir e mais 12 meses para fazer as áreas comuns, para que ela fique pronta próximo de quando tiver os primeiros moradores, para que ele pegue tudo novinho aí, tudo sem poeira, né? Vamos falar assim, que utilize o empreendimento da melhor forma possível aí. Acho que é isso. Mais alguma coisa que vocês acham aí que vale a pena concluir? Acho que foi muito bem pontuado aí a questão da qualidade, que é uma coisa que a gente vem batendo muito desde o início, né? Por isso que também a gente foi atrás da Samsung, nesse sentido, a segurança, né? Que a gente falou da Souza Lima aí, que fez o projeto, Quase 2 quilômetros de muro, né? o muro no total são quase 3 quilômetros, né? E também o muro, a intenção é que ele esteja pronto também já. A intenção não, né? Vai estar pronto até o meio do ano que vem. Então, quando a gente fala meados do ano que vem, parte interna, rede de água, pavimentação, drenagem, guia, iluminação pública, portaria e muro, isso pronto. E aí a gente vai, para a sequência de junho em diante, trabalhar nas praças e na Casa Conceito, enfim, né, nas outras áreas que são áreas de lazer que vão ser usufruídas pelos moradores aí quando começarem a morar aqui no empreendimento. Perfeito, agora chegou o momento da gente falar com um dos corretores aqui, que está auxiliando em todo o processo, corretor aí, o Barreto também, que ele faz parte aí da equipe de marketing, ajudando todo o processo de tráfego pago, né, para impulsionar todos os nossos conteúdos. E realmente, pessoal, o produto quando é bom, é quando os proprietários, eles mesmos compram, né, então eles vão morar aqui, então vocês podem ter certeza. E agora, conversando aí com o corretor, a gente vai saber um pouco dos detalhes, né? Porque vocês estão com curiosidade aí para saber como que funciona, né? Se ainda tem terrenos disponíveis para vocês, né? Porque tem pessoas aí que já estão com a planta pronta já, né? Todo o projeto. E aí, Barreto, beleza total? Só parceiro de peso aqui, né, cara? Você precisa ver que o negócio aqui é para funcionar de verdade. Eu acho assim, a maior dificuldade, talvez, que até o pessoal da Transform falou, é o cliente escolher o lote que ele quer. Que nem o Rodrigo falou, que você gostaria de provavelmente ficar do lado da Praça dos Pets. Eu já prefiro a área de lazer, porque eu jogo tênis, né? Tem outros que preferem ter uma descrição, entra rápido, sai rápido, não quer serviço, tem outros que gostam, enfim. Então, existem diversas personalidades dos clientes aqui. Então esse, na minha opinião, é o ponto mais difícil quando o cliente pisa aqui no stand e conhece a nossa maquete. E conhece a estrutura de portaria, e conhece a nossa Casa Conceito, que é o salão de eventos, que pode receber bastante gente, 100, 150 pessoas, né? Que ele pode fazer um evento mais privado ali para ele, tranquilo, muito próximo da portaria, no entrar e no sair. As ruas largas, os lotes a partir de 1.000 metros, chegando até 1.500 metros. Uau. Próximo a isso, né? Sim. Próximo a 1.500 metros. Então, eu acho assim que esse tipo de cliente, o que ele busca necessariamente? Ele busca segurança, Perfeito. conforto, né? E lazer. Né? Principalmente os clientes que eu tenho observado, que a gente tem conversado quase que diariamente, são clientes que vêm de grandes centros, vêm de São Paulo, vêm no eixo Castelo Branco, aqui em Sorocaba. Por quê? Primeiro que uma área de loteamento nessas cidades não existe. Não existe mais, né? Segundo, que ele pode realizar um sonho dele, que é construir uma casa do jeito que ele pensa, né? Bem arquitetada, bem construída, com acabamento mais refinado. Ele pode fazer exatamente isso. E, basicamente, quem vem de capitais procura o quê? Segurança, cara. Segurança é um ponto muito forte. Eu mesmo vim da capital e eu vim em busca de segurança. Então, o projeto é perfeito.
quando se pensa nesses pontos, né? Então, assim, as vendas estão acontecendo até num ritmo que a gente entende que é o normal, né? Tá na curva ali de crescimento ainda. E lembrando que esse tipo de projeto, ele é perfeito também para investidores. Porque eu estava até, antes de começar o podcast, estava até conversando um pouquinho com o Rodrigo, a gente teve assim uma taxa de valorização nesse período de 8, 9 meses em torno de 20, 21%. Cara, isso é sensacional. Então, para quem vai investir ou para quem vai construir, não vai deixar de ganhar dinheiro. Não vou nem falar perder, não vai deixar de ganhar dinheiro, porque vai ganhar na certeza, né? Então, e a obra que ela já está bem avançada, e quando chegar a parte da pavimentação, aí a tendência ainda, a valorização, ela fica muito melhor. E ainda vamos manter o projeto com o menor valor de metro quadrado perante a nossa redondeza aqui. Então, cara, é perfeito para quem quer morar, para quem quer construir. O Barreto, né, para contextualizar também na linha do que faz parte do projeto, ele está desde o início aqui como imobiliária, né, do projeto. Nós temos a CIA, que é a empresa que faz toda a administração do stand de vendas e das vendas, né, é uma empresa de São Paulo também, localizada lá surgiu lá com os Alphavides, né, tem todo um histórico também da CIA aí que eles não tiveram hoje, tá a Luana que está aqui com a gente, mas também estamos em atendimento também. Exatamente. A gente está gravando aqui, mas temos clientes aí, então vamos dar o foco também para eles lá. E ele entrou como imobiliária parceira, né, no início do projeto. E agora ele faz parte, você faz parte também, né, junto com o Vila. A gente fez uma reestruturação aí da área de marketing, né, a partir de abril. Então o Barreto também, ele participa agora da parte do tráfego pago e está nos auxiliando aí a utilizar o que a gente tem do digital também para poder explorar e mostrar esse produto de forma mais clara para os clientes que ainda não tiveram oportunidade de vir para o stand. A gente sempre quer e recomenda que a pessoa venha aqui para pisar na terra mesmo e entender o que é o projeto, né? A gente tem a maquete aqui do empreendimento, nós temos o empreendimento todo, ele está apto à circulação de carros. Então, assim, você consegue chegar em qualquer terreno que você quiser, você já está, como ele falou, a gente já tem toda a infra, até a plenagem pronta das ruas, todas as guias feitas, então a gente consegue chegar em qualquer terreno. Então é importante que o cliente venha, mas também é importante aquele cliente que está mais longe, né, a gente passar a informação de melhor forma possível para que ele tenha a curiosidade e sinta esse desejo de vir pessoalmente aqui para conhecer. Que o que a gente vê aí, né, como o Barreto falou, é o menor valor do metro quadrado da região. Um ticket médio ainda abaixo da região, porque assim, como a gente tem 1.000 metros quadrados, é lógico que isso, quando você compara com um terreno de 350 metros, você tem a diferença de 3 vezes mais, né, o valor, né? O valor não, né, o tamanho. Mas ainda assim, como o ticket médio aqui, o nosso preço está muito competitivo e é um estágio de transformação. Os próximos 12 meses ainda, a gente fez um lançamento dia 14 de setembro, né? Isso. 14 de setembro, se eu não me engano, que tá dando aí outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 8 meses. Completou. Fizemos 8 meses essa semana. Estamos gravando dia 14 de maio de 25. Né? Vamos deixar registrado. Hoje é 14, pô. Poxa, é importante. Agora eu tava na dúvida que hoje era 15, mas então... Estamos completando 8 meses aqui de obras, né? De obras não, de lançamento de empreendimento. As obras iniciaram, na verdade a gente até começou com terraplanagem final de 22, aí atrasou a documentação, começo de 24 a gente veio para valer mesmo, né? Por isso que a gente está nesse estágio tão avançado de obras, mas estamos ainda com preços muito competitivos pelo fato de a gente estar próximo de uma pavimentação e... Daqui a pouquinho também estaremos liberando para construção, que é outro gatilho. A gente vê que nos loteamentos, quando o empreendimento ele passa de obras para início de construção de casas, ele tem um gatilho bastante considerável aí de valores de metro quadrado, né? E a gente está falando que daqui 12 meses a gente vai ter essa mudança. Então, entendemos que esses próximos 12 meses, eles serão até uma valorização maior do que a gente já teve agora nesses últimos 8 meses. Então agora é o melhor momento, né? Isso quer dizer, agora é o melhor momento de você ter o seu lote, para você justamente participar dessa evolução.
né, da valorização. Quando chegar no momento de obra, naturalmente, vai estar muito mais valorizado. Mas ainda não vai deixar de ser competitivo. Só que quem chegou primeiro vai pegar toda a curva da valorização. Quem acredita assim que funciona. no projeto desde o início, né, já visualiza e toma uma decisão de adquirir o terreno, você tem esses benefícios, né, de também lá na frente valorizar bastante o empreendimento como investidor e também como morador, né? E as condições são muito facilitadas, né? Passa um pouco pra gente aí, Barreto, o que a gente pode ter aqui em formas de pagamento. Tá, a gente tem alguns fluxos. Nós temos 12 e 24 meses, sem juros, sem correção. Perfeito. E nós temos em 36 vezes, sem juros e com a correção, que é o IPCA, que é o natural do mercado. E tem o plano longo de 120 meses. Aí você dá uma entrada e faz o seu fluxo. E o interessante, para a audiência saber, é 100% direto com a loteadora. Sim. Então financiamento, tudo... Não tem banco, não tem burocracia, é tudo mais fácil do que se você comparar com um banco, né? Quais são os benefícios, vamos dizer assim, de fazer direto com a Cara, loteadora? primeiro é a rapidez. É a rapidez, né? E sem aquela burocracia absurda de documentação, aquela pilha de documento, não. Né? Então a gente consegue fazer um trabalho mais ágil, né? E facilitar a vida também, porque a gente entende que do outro lado tem uma pessoa que está tentando realizar um sonho também. A gente não está vendendo um terreno, a gente está vendendo um sonho, cara. Legal isso. Né? É projeto de vida, porque um projeto como esse, como Paineiras, com lote acima de 100 mil, você constrói uma boa de uma casa, é uma casa que provavelmente vai acomodar uma família não tão pequena, né? E por muito tempo, talvez passando por gerações. Então, assim, a gente vem de sonho, né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade. Não pode ser tão rígido como um banco, mas tem que ser seguro do negócio também, né? Tem as duas pontes aí que a gente tem que pensar, que é normal de todo loteamento. E qual que é a expectativa, né, quando você está conversando com os futuros moradores, pessoas que estão analisando, né, se vão comprar, eles ficam impressionados, né, porque cara, fica encantado. O negócio encanta. Fica quem encantado. Conhece, quem vê, assim, um pouco, né, do marketing, dos materiais, ou quem vem aqui presencialmente, já vê que é algo dos sonhos mesmo, é diferente. Cara, eu chegando agora para fazer o trabalho de marketing é uma responsabilidade imensa. Porque você tira o cliente de um nível de consciência praticamente zero e faz ele entender toda a maravilha do projeto. Quando ele entende essa maravilha do projeto, ele se autocandidata a vir visitar o plantão, vir visitar o stand, vir conhecer a maquete, vir bater um papo com a gente. Cara, se vir a família inteira, com certeza ele sai com o lote ter escolhido. É um pouco do que a gente encontra aí no dia que vocês encontram aí no dia a dia direto com o público, né? E reforçando então, até 24 vezes sem juros, sem IPCA, sem nada. A partir de em 36 vezes tem só o IPCA de correção e a partir de 36 até 120, que é o limite, né? Aí a gente tem uns juros que, se eu não me engano, é 0,7984. É quase 0,8% ao mês. Que também, comparado hoje do que a gente está vendo aí, a taxa Selic já subiu também mais uma vez. Então, assim, o 0,8 ao mês aí, ele tá muito competitivo quando a gente fala de juros aí para se colocar, né? Então, super acessível aí para conseguir adquirir o seu lote aí para construir, né? Tem várias possibilidades, vocês auxiliam em todo o processo aí para ele se encaixar no melhor formato. Desde a escolha do lote até a fase final da assinatura. Então a gente faz toda essa consultoria, porque é uma vida consultiva, né? Alguma coisa assim que você tem que ser mostrada, trabalhada, porque é uma decisão de vida do outro lado também. Perfeito, a pessoa tem que se imaginar, né, naquele local, na casa dela, naquele ambiente. Realmente um desafio, mas é bom que vocês... Os filhos crescendo, vai soltar os filhos dentro do condomínio, sabendo que tem segurança, sabendo que tem uma área de lazer, sabendo que vão ter bons colegas de convivência, né? Então, tudo ele vai convergir para você ter e morar no interior, cara. Interior próximo do centro, né? Pertinho do escolas, centro. Comércio, rodovias da região, entrada e saída. Então, 5 minutos do centro de Serquilho, 10 minutos da entrada de Boituva, porque a gente está muito próximo de Boituva pela vicinal aqui também. Do lado da SP-127, que é o que dá acesso para Piracicaba, Campinas, mas também para Castelo Branco, né? A Marechal Rondon, a gente está a 10 minutos da Marechal Rondon também, que é outra via importante que rasga aí o estado de São Paulo. Então, assim, a localização ela é muito boa. Como você já falou lá atrás, a questão da cidade de Serquilho, né?
É uma cidade que ela é nova até para os padrões aí das cidades aí do Brasil, e ela foi muito bem planejada. Você anda por ela, você vê que é uma cidade planejada, com avenidas largas, é uma cidade plana, então com índices muito bons da parte de educação, saúde, segurança, né, que é um pouco do interior, né? É um interior, mas com um mínimo de opções para que você possa acessar supermercados, restaurantes, enfim, né? Então a gente está a 5 minutos de Serquilho e a 10 de Boituva, que você tem toda essa opção aí que o pessoal de São Paulo, principalmente, que vem, ainda tem aquela... Quem mora em São Paulo tem aquela facilidade que desceu em 2, 3 quarteirões, você tem opção, né? Então aqui a gente está muito próximo também com essas duas cidades aí, tanto Serquilho, que é onde é localizado o empreendimento, como Boituva, eles são praticamente o quintal aí do empreendimento. Você sabia que em Serquilho o transporte Sabia que em Serquilho o transporte público é gratuito? Tá brincando? Não sabia disso aí, não. Sabia? Tarifa zero também? Tarifa zero. Eu sei que Legal, cara. Eu sou tieteense, né? Então eu moro em Tietê. Eu sei que lá faz 1 ano e meio, mais ou menos, que se transformou em tarifa zero. Mas Serquilho eu não sabia. Então, é referência na área de educação, de ensino, né, em escolas públicas, tem centros olímpicos de esporte gratuito também, a questão de saúde, o pessoal fala muito bem daqui da cidade de Serquilho, né, e a segurança, cara, segurança pública aqui é sensacional. Então, é tudo, assim, tudo isso numa cidade do interior, cara, sabe, um aspecto interiorano. Então, assim, quem vem de São Paulo, uau, caramba, tudo isso funciona? Cara, funciona. Uma cidade no interior projetado para quem já tá nas grandes capitais. Exatamente. Né? Outro ponto, né? Que tem morando bem ainda. Poxa, bem, imagina. Uma central, né, para abastecimento de carro elétrico. Então, foi pensado, né, em quem já tá acostumado com grandes capitais, assim, quem já tá acostumado com coisas boas, né? Então, sensacional. Portaria tem uma sala específica para os recebíveis também. A gente sabe do pessoal que tá lá em São Paulo quer mandar alguma encomenda para aproveitar no fim de semana aqui, então a gente vai ter na portaria essa estrutura também para receber. O cara quer mandar uma caixa de vinho para comemorar no fim de semana aqui, pode entregar direto aquele empreendimento que vai ter o local lá reservado para ele chegar na quinta ou sexta-feira e só retirar e aproveitar. É muito bom, né? Que já foi projetado agora, né? Por causa das grandes vendas online que estão aumentando. Então você vê empreendimentos que não tem essa estrutura. Então tem essa desorganização nos recebimentos, né? Não tem muito espaço, né? Sim. Então aí a sala é bem projetada para isso mesmo. E nós temos muitas áreas aqui que podem ser exploradas depois, na ideia aqui dentro do próprio coração, né? Que é essa ideia que está indo para os locais, que é aqueles... a gente chama aqueles containers, não é o container a palavra correta, mas que são mini mercados, que você tem lá para você ter um acesso rápido. Puta, faltou um molho de tomate aqui em casa, tá faltando um azeite, isso. Então isso a gente também já deixou algumas áreas no coração projetadas para... É lógico que isso vai demandar a própria associação no futuro, de se organizar, como você já disse, né? Até para a organização de todas as áreas comuns, né? Mas isso também já tem esse lado também, essa preocupação de ter para trazer facilidade, né? Se a pessoa vier aqui na sexta-feira e quiser só ir embora na segunda, ela já pode planejar o fim de semana dela, pedir para entregar na sexta-feira aqui, ela passa na portaria e não precisa sair mais. Sensacional, muito bom, viu? Foi legal fazer esse bate-papo aí para apresentar um pouco do empreendimento, né, os seus diferenciais, para o público conhecer um pouco mais, viu? Porque o projeto inovador, parceiros de confiança, com experiência, né, um know-how de anos no mercado, tem tudo para ser um grande sucesso. E eu já é um sucesso. Com você, né, para já garantir o meu terreno aí, viu? Vamos. A gente pode estudar uma possibilidade boa para vocês. Vamos estudar uma... Se a gente abre sessão aí, dependendo da procura, tudo é negociável. Tudo é negociável. Nós temos as nossas tabelas básicas lá, mas eu achei a nossa intenção também é encaixar no fluxo do cliente. Às vezes, a entrada tá um pouco forte, consegue diluir ela em algumas parcelas, é tudo conversável. Eu acho que é importante que a pessoa venha, goste, e a partir daí fica mais fácil a gente chegar num consenso que agrade as duas partes, né? Tivemos um lançamento muito bom, a gente já tem aí mais de 50% dos terrenos comercializados, né? Então, isso também influencia na valorização e com essa sequência aí de obras que já vem aí, então a tendência é que financeiro, como o Barreto falou, não só
para quem quer morar, é lógico que você acaba investindo agora e vai ter esse ganho lá na frente de ter um terreno comprado aí um valor mais barato do que o que vai estar na atual fase de quando ele for construir, né? Mas para quem também pensa, eu não sei se eu quero construir ou não, mas como investimento eu olho com muito bons olhos, porque olhando para o que está sendo comercializado hoje, para o que a gente tem na região, e comparado o produto que é aqui com os produtos que a gente tem na região, quando isso estiver pronto, realmente vai ser completamente distinto. Aí a valorização, eu acredito que ela vai ser exponencial aí. Sensacional, né? E como eu já tinha comentado aí, que é skin the game, né? Vocês mesmos acreditam no produto tanto que vão morar futuramente aí, né? Tanto o pessoal da Samsung, Rodrigo, então vai ser... você. Vai ser bem frequentado aqui, né? Sensacional, viu? Muito bom. Então tá jóia, pessoal. Foi um bate-papo muito bom aí, conversar, explorar e... As demais dúvidas, mais informações, podem entrar em contato aí com os corretores. Eu acho interessante, a gente, não sei se vai rolar no YouTube, Vai. Provavelmente, na descrição, a gente deixar lá o site e deixar o telefone. Passa pra gente aí, Barritos, quais são aí. É o paineiras.residencial.com. Esse é o site, né? O site Esse é o site. Entra lá, Esse é o site. Nós estamos fazendo algumas alterações lá no site, né? Para deixar ele um pouco mais ágil também, mas ele está operando aí desde o lançamento. Então, paineiras.residencial.com. Qualquer dúvida no Google, Paineiras Cerquilho, loteamento fechado, alto padrão Cerquilho, você vai encontrar o site. Lembrando, tem o Instagram, né? O Instagram Tem o Instagram também, é paineiras.residencial. Paineiras.residencial, isso, né? E o WhatsApp está dentro do site. Entrou no site, ele já tem um botãozinho do lado direito inferior ali, já fala direto com a gente. Estamos aí então nas mídias digitais, no todo o ambiente digital, então é fácil de encontrar, só digitar Paineiras Residencial e fazer uma visita aqui no stand para conhecer um pouco mais sobre o projeto. Com certeza que você vai se encantar. Então um abraço a todos que estão assistindo, obrigado a todos que participaram, Rodrigo, Barreto, e nos despedimos agora e em breve os próximos episódios aí pra gente conversar um pouco mais e mostrar toda a evolução das obras. Provavelmente a gente deve fazer um com um ano de lançamento, acho que essa é a nossa ideia aqui. O asfalto a gente já vai ter, se não iniciado, talvez até terminado, né? Minimamente ele vai estar em partes, então acredito que a gente possa fazer. Quem sabe a gente faz no lago lá também. Interessante também em mostrar aí uma outra localização do empreendimento, né? Então acho que vamos ver, daqui uns 3 meses a gente volta a fazer isso. Perfeito, fazer um podcast ali no lago, sensacional. Opa! Então obrigado a todos. Obrigado. Forte abraço. Tchau.